Dominando a MikroTik, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre PPPoE Server e, claro, passando aí as boas práticas para você ter alta performance nesse concentrador PPPoE, tá certo? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas com certeza vale muito a pena. Cola comigo, então vamos lá para o laboratório. Bem, então nós vamos aqui para o laboratório, onde nós vamos aí fazer a configuração do PPPoE Server, mas com foco em performance, em qualidade, escalabilidade aí dessa rede. Bom, então nesse cenário nós vamos ter aqui o MK2, que é o nosso concentrador PPPoE, tá certo? Nele que nós vamos fazer a maior parte aqui do nosso vídeo. Posteriormente nós vamos aqui no roteador do cliente, que vai estar utilizando ali um PPPoE Client, tá certo? E vamos lá então para o MK2, vou abrir aqui o MK2, conectar nele aqui. Pronto, está aqui o nosso MK2, onde nós vamos fazer aí a configuração desse servidor aqui do zero. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor aí a visualização. Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma pool. Pool seria os endereços, né? Quais são os IPs que você tem para entregar para os clientes. E claro, para fazer isso aqui, nós vamos aqui no menu IP. Dentro do menu IP temos lá Pool. Clicando no mais, ele pede para a gente qual é o nome da pool. Aí o nome administrativo fica ao seu critério, qual você quer utilizar. Vou colocar Pool PPPoE. E aí ele me pede o endereço. Eu posso colocar um bloco inteiro, um /20, /24, enfim, seja lá qual for o tamanho do bloco que você quer separar para entregar ali aos seus clientes, mas ele também permite a gente colocar um range, que é um IP inicial, traço IP final. Nessa parte é muito importante você documentar na sua rede quais endereços você está entregando em cada concentrador. Eu quero te dar um exemplo aqui, usando a calculadora IP. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link desse site aqui, mas é bem simples aí também. E nós temos um bloco de IP específico para CGNAT. Como a gente está configurando um concentrador PPPoE, logo, considera aqui que você é um provedor de internet, você é uma pessoa que trabalha no provedor de internet. Então, o bloco de IP para CGNAT seria 100.64.00/10. Esse é todo o bloco separado aí pela IANA, que é um órgão, né? Vamos dizer assim, que está no topo aí da cadeia de organização de internet, separou esse bloco para CGNAT, que são os endereços IPs privados, né, que você entrega ali para os seus clientes. Ou seja, você não está entregando IP público, está entregando o IP privado, mas, claro, fora desses outros padrões de IP privado que nós conhecemos do dia a dia. Então, eu pego esse bloco /10 e subdivido ele, eu quebro ele em blocos menores. É como se fosse uma pizza. Imagina uma pizza inteira, essa pizza inteira é esse bloco /10. Você vai dividir em fatias menores, para poder pegar por bairro ou por cidade, seja lá qual for a sua necessidade, falar que para cada fatia onde que vai estar aquela fatia, né? Então eu peguei esse bloco /10, vou aqui, posso dividir ele, por exemplo, em máscaras /20, subredes, né? /20. E o que ele vai me dar aqui no cálculo? Eu terei 4.096 hosts e 1.024 subredes, como se fosse 1.024 fatias. Eu posso então ter 1.024 concentradores PPPoE, né? Ou seja, em cada concentrador, deixa eu pegar um negócio de rabiscar a tela aqui, que eu gosto de rabiscar a tela, cara. Então, em cada concentrador PPPoE, eu vou ter uma subrede. Por exemplo, essa subrede 100.64.00 em um concentrador, e eu vou atender aí, até 4.096 hosts aqui, né? Eu vou ter ali a subrede 2, que é 100.64.16.0. Então, perceba que ele me mostra qual é o primeiro IP utilizável dentro de um /20. Claro que a gente consegue usar até o endereço aqui, no caso, né, de rede e de broadcast, porque nós fazemos no PPPoE comunicação ponto a ponto, endereçamento ponto a ponto, ou seja, /32.
Mas vamos focando aqui no mais simples para ficar mais fácil o entendimento. Então eu tenho 100.64.0.1 até 100.64.15.254. Seria como se fosse aqui o range, né? Os endereços para entregar ali aos clientes, tá certo? Aí quando você for montar um outro concentrador PPoE, você tem já o bloco de baixo. Vai montar um outro concentrador, bloco de baixo, e assim por diante, porque você já dividiu, já separou ali quais são os endereços que você vai utilizar em cada concentrador PPoE. Bom, então no meu caso, eu vou usar esse primeiro range aqui. Vou voltar lá no meu MK2, onde nós estávamos criando a pool, e aqui, ó, eu posso falar para ele o seguinte, ó, eu vou entregar, na verdade, do 2 até o 254, porque o 1 eu quero usar no meu concentrador, no lado do concentrador, então eu não vou deixar dentro da pool, porque eu vou utilizar esse endereço. Então eu vou entregar do 100.64.0.2 até 100.64.15.254. Vou dar OK. Só para não deixar em branco, o que seria next pool? Se acabasse esse pool, qual é o próximo pool que ele poderia utilizar? Se eu criasse uma segunda pool, tá? Ou também eu posso usar a seta para baixo e colocar um outro bloco de IP ou um outro range de IP para poder lhe emprestar, se fosse o caso. Nosso caso aqui, DES, ou seja, eu não vou alterar nada, é exatamente isso aí que está no seu vídeo. Bom, próximo passo é eu entrar aqui no menu PPP. Se para você não aparece o menu PPP, quer dizer que você tem que ir lá em System, Package e habilitar aí o pacote PPP. Por exemplo, vamos supor aqui o hotspot. O hotspot ele está desabilitado. Logo, não tem aqui, ó, IP hotspot, não aparece. Ele está aqui cinza, ó, tem um X aqui, está mostrando que está desabilitado. Para habilitar, basta clicar no Enable e dar um reboot. System, reboot. No caso do PPP, se ele não está aparecendo, é porque o PPP estaria ele desabilitado. Basta clicar no Enable e dar um reboot. No meu caso, o PPP está aparecendo, então eu não preciso habilitar. Só mostrando aí porque alguém pode ser que pegue um roteador que está desabilitado e ele fala, e aí? No meu não tem o menu, como é que eu faço? Então tá aí a solução. Então, clicando no menu PPP, nós vamos primeiro lá em Profile. O Profile, entenda como perfil, né? Eu tenho ali perfis comuns entre todos os clientes, né? Características comuns entre eles, e tenho características independentes. Então, isso é o perfil. Nesse caso, esse é o Profile. Então, nesse caso, eu vou usar o Default, e eu tenho, além do Default, teria o Default Encryptation. Posso criar novos profiles, tá? E se eu quisesse nem mexer no Default, assim também eu poderia. Então, o Default, eu vou usar ele porque eu tenho aqui os endereços que eu vou entregar aos clientes, e isso é uma informação, vamos dizer assim, comum entre os clientes, né? Esse tipo de informação que eu vou entregar aos clientes. Então, eu vou vir aqui na guia General, e nela eu tenho o Local Address, que seria o IP, né, o endereço IP que vai estar no lado do servidor. Então, seria 100.64.0.1, tá? Porque lá na nossa pool, IP pool, a gente botou 100.64.0.2, né? E o 0.1 eu vou utilizar no meu concentrador. Nesse momento não está configurado em lugar nenhum. Se eu vier em IP address, ó, não tem esse IP aqui. Ele vai ser adicionado quando o túnel subir. Remote address. Remote address vai ser os endereços que eu tenho para emprestar aos clientes. Então eu relaciono a pool PPPoE, que eu criei no passo anterior. Bom, aqui o mais importante agora para nós é definir o DNS, né? Se eu não colocar nenhuma informação aqui no DNS Server, ele vai pegar o que está configurado dentro de IP DNS, né? Mas eu não tenho nada configurado lá, né? Nesse momento, eu posso também já aqui definir. Por exemplo, eu quero entregar o 888, já que eu não tenho um servidor DNS na minha rede, e o 1.1.1.1. Ok, feito isso aí, está pronto a minha pool, né? Meu profile default, tá? Léo, se eu fosse usar o Default Encryptation, o que muda? Bom, o que muda é que no Default Encryptation
os dados vão passar dentro da sua rede criptografado, ou seja, do seu concentrador até a casa do cliente, tá? Beleza, vamos lá em PPPoE Server. Chegamos agora na parte do servidor. Clicando no mais, nós vamos ter aqui Service Name. Léo, para que serve esse campo Service Name? Bom, imagina que você tem dois concentradores PPPoE na rede, dois roteadores independentes, e você quer que alguns clientes se conectem em um determinado servidor e outros clientes em outro servidor. Exemplo, digamos que eu tenho um roteador específico para clientes corporativos e um roteador específico para residenciais. Eu posso usar, nesse caso, eu uso o Service Name para separar esses clientes, definir em qual concentrador esse cliente vai se conectar na hora de ativar o cliente, né? Mas se não é comum para você, você não usa isso, muitos não usam, ok, o nome aqui é irrelevante. Se vocês quiserem escrever qualquer coisa ali também, não vai mudar em nada nesse momento aqui, tá? Então eu vou deixar ali Service 1. Interface, ele está me perguntando em que interface, em que porta eu vou rodar o meu PPoE Server, tá? Então, voltando aqui no projetinho, no MK2, ó, liguei um switch na Ether 8 desse meu roteador. Então eu vou lá e boto aqui Ether 8. Se você tem mais de uma interface que precisa estar o mesmo servidor PPPoE, basta criar uma bridge, tá? Então a gente tem como criar uma bridge, colocar todas essas portas dentro da bridge e rodar o PPoE Server na bridge. Se você tem essa necessidade e ainda tem dúvidas, coloque aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, que pode ter certeza que eu vou procurar responder o mais rápido possível aí para estar buscando te ajudar, beleza? Então, seguindo aqui, nós temos MTU e MRU, né? Unidade máxima de transmissão, unidade máxima de recepção. A interface Ethernet, ela tem 1500 de MTU. Se você for na wiki da MikroTik, que é o manual do sistema, eles recomendam você colocar 1492, sendo que 8 bytes é utilizado aí pelo PPPoE, né, num total, dando aí então 1500. Só que existe sim RFC que diz que você pode sim, numa rede que suporta, usar um MTU maior, né? No nosso caso, vamos seguir o que está lá na wiki, né, para não confundir aí a sua cabeça. Tenho também um vídeo no meu canal aqui explicando sobre MTU, tá certo? Eu posso colocar aqui na descrição do vídeo esse link desse vídeo para você assistir, onde explico mais, onde eu dou mais detalhes sobre MTU. Então eu vou dar aqui, colocar 1492. Se você deixar em branco, o que é que muda? O que muda é que ele vai fechar no máximo a 1480, né? O cliente lá, se ele botar um MTU maior, ainda assim ele fecha aqui em 1480, que é para dar uma margem de segurança, né? Então aqui eu vou botar 1492, 1492. Léo, eu vi um vídeo que dá para botar 1500. Repetindo, como eu já falei, é possível colocar MTU maior desde que você tenha certeza que essa rede vai conseguir passar pacotes nesse tamanho, tá? Entenda MTU como se fosse o baú de um caminhão, né? Você tem ali um caminhão, a cabine, vamos supor que seja ali o Ethernet, né? É o cabeçalho Ethernet, e o baú é o MTU, é o quanto de dados ele consegue passar. Se eu tenho um baú de 1480, é um baú menor, eu preciso dar mais viagens para transportar uma informação total. Se eu tenho um baú 1492, quer dizer, o baú é um pouco maior, eu dou um número de viagens menor para passar a mesma quantidade de informação, tá certo? Ou seja, o número de pacotes menores ali, quantidade de pacotes. MRRU seria a capacidade de pegar uma informação muito maior do que está o meu baú de capacidade, desmontar esse pacote de um lado e remontar do outro. É utilizado em multilinks, né? No nosso caso aqui não é a situação, então eu não vou alterar nada nesse ponto. Keep Alive Timeout é muito importante porque ele vai ficar testando se o seu cliente está respondendo, se ele está conectado ainda. É como se fosse um ping, né? Onde vai ficar ali validando. E aí, tá online? Tô, beleza. E aí, tá online? Se ele identificar que esse cliente parou de responder, ele derruba a conexão do cliente. Aí quando o cliente, enfim, digamos que foi falta de energia na casa do cliente,
Quando voltar energia na casa do cliente, ele consegue conectar novamente, tá? Se eu colocar 0, quer dizer que ele nunca vai derrubar o cliente. E se você usa a limitação de que esse cliente só pode fazer uma conexão, aí é onde vai dar suporte, porque ele vai ligar lá e falar, eu não estou conseguindo conectar. Aí você tem que ir lá na mão derrubar o cliente. Então, 10 atende muito bem aí na grande maioria das redes. Aumentar esse tempo é desnecessário, pode até ser ruim para você. Por quê? Porque se eu boto um tempo muito maior ali, por exemplo, 60, né? Quando esse cliente teve só uma oscilação elétrica, o roteador dele vai ficar tentando conectar e como está já conectado, está preso ainda a conexão dele, né? Vai demorar essa conexão dele cair e ele conseguir conectar novamente, tá? Automaticamente. Então, vamos deixar 10. Default Profile é exatamente aquele profile que nós configuramos a questão da entrega dos IPs. Então, eu não preciso já modificar aqui, já que eu estou usando o Default. Se eu tivesse criado um novo profile específico para o servidor, eu poderia agora selecionar aqui o profile. Uma sessão por host. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou aceitar clientes com MAC address repetidos, clonados, né? MAC address, você bem sabe que é aquele endereço físico de cada equipamento. Cada equipamento vai ter um MAC address, cada interface de um roteador tem um MAC address, já definido lá pelo fabricante, né? Mas é claro que alguns dispositivos e vários roteadores aceitam modificar esse endereço. Então, se tiver duplicado, ele não aceita ali. Já tem um cliente conectado com um MAC address, não conectaria um outro com o mesmo MAC address. Número máximo de sessões, Max Session. Se você conhece já no seu cenário quantos clientes suportam no seu roteador, você pode definir aqui um limite. Por exemplo, eu sei que para o meu roteador funcionar bem, 500 clientes é o que ele suporta, esse modelo de roteador que eu tenho. Então você pode vir aqui e definir um limite. Quando chegar nesse limite, o roteador para de responder novas requisições e um outro roteador na rede começa a responder os clientes excedentes. Por exemplo, supondo, tá, que eu tenho um roteador que suporta 500 e tem um outro que suporta 500. Então, quando chegar lotar ali de clientes conectados, o próximo roteador começa ali também a autenticar os demais clientes. Então, se eu tenho, 700 clientes, eu vou ter um roteador com 500 e os outros com os demais, tá? Isso é legal em que sentido? Quando você já quer, de certa forma, limitar e ter mais roteadores, significa que se um roteador der problema, não vai parar todos os seus clientes de uma vez só. Porque se eu pegar um único roteador, um único dispositivo e colocar nele todos os meus clientes, se esse dispositivo der problema, quantos clientes vão estar parados? Exatamente, todos. Então, no meu modo de ver, eu acho que é melhor você ter mais equipamentos do que pensar em botar um só fazendo tudo, tá? PADO Delay, né? É o delay de resposta do servidor de oferta a essa conexão. Quando o cliente vai conectar na rede, né? Quando você liga lá o roteadorzinho na casa dele, esse roteador vai fazer um discover, vai procurar na rede ali, né? Se tem um concentrador PPPoE para autenticar o cliente, né? Para ele ter ali acesso à internet, digamos assim. Então, o concentrador vai fazer um offer, né? É esse PADO aí, tá? Existem outros, né, que a gente não vai se aprofundar aqui nesse caso para o vídeo não ficar tão grande quanto já vai ficar, mas eu posso botar um delay para que um outro responda imediatamente, que seria como se fosse um concentrador principal. Se o meu roteador principal cair, o backup, aquele que está lá secundário, que tem um delay para responder, começa a autenticar os clientes. Então é como se tivesse um principal e um backup. O principal está ali respondendo, mas se ele não conseguir responder por alguma razão, o secundário vai fazer essa oferta de conexão. E nesse secundário, eu colocaria lá um PADO Delay. Bom, o tipo de autenticação. O ideal é você desmarcar o PAP, ele passa a ser em texto claro. Agora, eu não precisaria também ter todos esses marcados, se eu já definir
que eu vou só aceitar a autenticação do tipo MS-SHA-2, beleza. Mas é muito comum você deixar habilitado, né, o SHA-1, MS-SHA-1 e MS-SHA-2, porque aí lá no lado do cliente, né, seja lá qual for o outro tipo de autenticação que ele vai usar, como já tem lá criptografia e tem esses modos suportados, vai conectar, tá certo? Então, vou dar OK aqui e habilitar o servidor. Pronto. Feito isso, precisamos agora em Secret cadastrar o cliente, né? Sendo que eu poderia usar um sistema de gerência de provedor, né? E todo esse cadastro de login de cliente, plano de velocidade, ser feito no software de gerência. Mas o RouterOS ele não exige você ter esse software de gerência. Dá para você fazer tudo no próprio MikroTik, no próprio RouterOS. Então eu vou primeiro criar o plano de velocidade, ou seja, eu vou agora falar quais planos de internet eu vou ter para depois cadastrar os clientes. Então eu vou vir em Profiles, clicar no mais, aí eu vou botar, por exemplo, plano 10 MB. Opa, meu no-look que deu. Aí, plano 10 MB. Nesse plano 10 MB eu não preciso mais preencher local address, remote address, porque isso eu já fiz lá no servidor. Já vou vir de cara aqui em Limits. Dentro de Limits eu tenho Session Timeout. É quando você quer limitar a duração máxima de conexão do cliente. Não é o meu caso. Ou seja, como assim duração máxima? Ele pode ficar no máximo conectado 30 dias. Passou de 30 dias, derruba o cliente. Normalmente ninguém quer isso aí, então deixa o cliente conectar direto o tempo que ele quiser. Idle Timeout seria se o cliente ficar ocioso, sem trafegar dados, derruba o cliente. Também não vou fazer isso aí no meu cenário aqui. E aqui entra o rate, a questão da velocidade, o controle de velocidade do meu cliente. Eu poderia, no caso aqui, botar, vamos supor, 1 MB de upload barra 10 MB de download. Então é up/down, tá? Eu poderia também colocar 10 por 10, exemplo, eu tenho um link sobrando, um upload sobrando, eu vou entregar para o meu cliente e deixar ele usar 10 MB de upload. Se assim ele quiser usar, não tem problema, minha rede suporta, eu tenho um link, ok, posso fazer assim também. Mas é muito comum também você encontrar provedores que entregam 10% ou 20% do download. Por exemplo, aqui eu vou botar então 2 MB de upload por 10 de download. All in one, o que quer dizer? Se eu colocar yes, eu só vou permitir usar aquele login e senha uma única vez, ou seja, uma única vez que eu digo uma única conexão ativa com aquele login e senha. Cadastrei lá o login da Maria. Conectou a Maria, outro cliente não pode usar o login Maria, enquanto a Maria está conectada. Beleza? Então, vou dar OK. Fiz o cadastro do plano 10 MB, eu vou cadastrar agora aqui o plano, por exemplo, 20 MB. Plano 20 MB. Opa, de novo meu teclado doidão aqui. 20 MB. Em Limits, então eu vou botar aqui 4, por exemplo, de upload por 20 de download, ok? O all in one, yes. Eu poderia botar esse all in one lá no meu profile, já que é uma característica comum entre os clientes. Aí não precisaria ficar fazendo isso dentro de cada plano que eu cadastrar. Bastaria vir aqui no default e nele botar o yes, ou seja, uma característica comum entre todos os clientes. Então, independente de qual plano que tiver, o all in one já teria ali o yes. Eu não precisaria ficar colocando nos planos, tá? Agora em Secret, eu vou cadastrar o login do cliente. Então, eu cliquei no mais e vou lá e boto qual é o login que eu vou utilizar. Vamos dar um exemplo aqui, maria.silva, né? A senha, Leo Telecom. Aí fica o seu critério, né, de como utilizar, se vai ser o login, vai ser o CPF, se vai ser o e-mail, se vai ser, enfim, qualquer outra coisa aí. Password, mesma coisa. Serviço. Aqui é importante eu definir quais os serviços podem ser utilizados com esse login e senha. Como é específico para PPoE, eu prefiro vir aqui e já travar para PPPoE. Ou seja, esse login só vai ser usado para PPPoE. Caller ID seria
confrontar, né, além de login e senha, conferir o MAC address do roteador que está lá na casa do cliente. Só que isso dá mais chamado, né? Porque quando o cliente muda o roteador, você tem que vir aqui e mudar também o MAC address do dispositivo dele. É possível você utilizar, não estou dizendo que é errado usar, estou dizendo que dá mais chamado quando esse cliente muda de roteador, você precisa vir aqui e colocar o MAC address desse novo dispositivo dele. Interessante que esse campo, quando é, por exemplo, para PPTP, já não é mais MAC address, e sim IP, tá? Então eu já vejo muita gente às vezes confundindo isso na hora de ensinar em PPTP, falando que aqui é MAC address. É em MAC address para o PPPoE, a identificação, tá? Profile. Aqui eu vou escolher qual é o plano que esse cliente contratou. Ah, a Maria contratou um plano 10 MB. Ok, então já defini ali o plano. Não preciso preencher local address, remote address. Se eu preencher, sobrepõe o que eu defini lá no profile. Como assim sobrepõe? Ele vale mais a informação que está aqui do que está lá no profile na relação aí do IP. Routes seria fazer uma rota no lado concentrador quando esse cliente conectasse. Não quero utilizar. Limit bytes in, limit bytes out. Se eu disser, olha, esse cliente pode usar no máximo 2 GB de dados. Então, quando trafegar 2 GB, vai derrubar a conexão dele. Só que o PPoE Client, ele vai conectar de novo, tá? A não ser que você tenha feito algum outro sistema aí de, digamos assim, não permitir que esse cliente conecte novamente depois que ele atingiu os 2 GB de tráfego ali. É tipo operadora de celular, né? Que limita o quanto de dados você pode utilizar naquele plano. Não é o nosso caso também, então eu vou dar OK, beleza? Bom, agora vamos então ativar o nosso cliente. Vou pegar um exemplo aqui, o MK3. É um roteador que está lá na casa do cliente. Poderia ser um MikroTik ou qualquer outro roteador de qualquer outro fabricante. Nesse caso aqui eu vou usar MikroTik. Então eu vou abrir o MK3. Deixa eu abrir aqui o MK3. Está aqui, esse é o MK3, que é o roteador que está lá na casa do cliente. Esse cliente lá, ele botou um MikroTik, ele ouviu falar bem do MikroTik, botou lá um MikroTik, vamos que vamos. Então eu vou aqui em PPP, dentro de PPP eu vou adicionar um PPPoE Client. E no nome, normalmente eu gosto de colocar o nome do provedor, porque pode esse cliente botar mais de uma operadora, e aí ele tem PPoE Clients diferentes para cada provedor. Então vamos supor que aqui é o PPoE Client do Léo Telecom, né? Interface, por qual interface esse cliente vai sair para autenticar? Então nesse caso é Ether1 aqui, foi onde ligou lá a ONU ou que seja o outro dispositivo, outro meio que ele tem de conexão lá comigo, com a minha rede. MTU-MRU não vou mudar agora para te mostrar primeiro, né, como é que vai se comportar isso após conectar e logo eu explico mais. Dial out. Lembra o campo service que a gente falou lá no servidor, que está service 1? Aqui eu poderia especificar, por exemplo, olha, autentique no concentrador que tenha lá, sei lá, VIP, o nome service VIP, ou, sei lá, corporativo. Mas eu não vou usar, vamos conectar em qualquer um que responda a minha conexão. O ACName seria eu conectar no roteador que o nome do roteador tem um nome específico, a identidade, System Identity, né? Eu quero que conectar no roteador que tem o nome concentrador, BIRAS, não sei o que, também não vou usar. User, aqui é o usuário que nós cadastramos, que é Maria.Silva. Password, a senha Léo Telecom. Léo, tá aparecendo tudo asterisco, eu queria ver a senha. Então você vem aqui em Settings e tira a opção de esconder a senha. Pronto, aí você consegue visualizar agora a senha que você digitou. Profile, no caso do cliente, ele não precisa alterar essa informação. Keep Alive Timeout. Essa opção, basicamente, é a mesma ideia no lado do concentrador. Ele vai ficar testando, validando se o concentrador está respondendo ou não. Porque poderia o concentrador cair, o roteador travou lá, queimou a fonte, por exemplo,
Aí ele identifica que esse concentrador caiu em função do Keep Alive e ele tenta conectar em outro concentrador que estiver disponível na rede, né, naquele mesmo domínio de broadcast. Die on Demand seria discar, fechar conexão BPOE somente se tivesse tráfego ali. Os IP e DNS, eu quero aprender com o provedor quais são os IPs de DNS e configurar no meu roteador. E adicionar a rota default. Então, quando conectar o PPPoE aqui, client, eu vou aprender qual é o IP do gateway para eu poder ali sair para a internet. E eu tenho aqui a questão da autenticação, onde eu vou tirar o PAP, certo? Vou dar OK então, e aí ele já conectou. Tem o R aqui de running, ou seja, já está conectado lá no concentrador. Se eu vier em Tools, ping 888, já estou pingando a internet de dentro do roteador que está na casa ali do cliente, tá? Bom, agora nós vamos para os detalhes, ó. O MTU está em 1480, lá, ó. Atual MTU 1480. Lá no servidor, lá no concentrador, quanto é que nós configuramos? 1492. Só que esse 1492 quer dizer o máximo que o meu concentrador vai aceitar de MTU e MRU. Só que se o cliente não configura no lado dele, fecha em 1480. Se você vier aqui em interfaces, ó, tá lá, ó, 1480. Léo, eu queria fechar em 1492. Então você precisa vir no MK3, que é o PPPoE Client, que é lá na casa do cliente, e botar, por exemplo, 1492. 1492. Quando der um OK, vai gerar uma desconexão, uma reconexão, e agora fechou lá, atual MTU 1492. Quando eu vou no concentrador PPPoE, olha lá no concentrador, 1492. Beleza? E aí, vamos a mais informações importantes aqui para quem está começando aí com o MikroTik. No nosso concentrador, esse MikroTik que está aparecendo para você agora, o inbox, é do concentrador. Em Kiwis, você consegue ver que a Maria conectou, ela tem 10 MB de download por 2 de upload. Digamos que ela quer mudar de plano, ela quer passar para o plano maior. Ela contratou o plano 10 MB, mas agora ela quer o plano maior. Então eu venho em Secret, pego dou dois cliques ali no login dela e troco para o plano de 20 MB. Vou dar OK. Ainda não efetivou, porque eu preciso gerar uma desconexão dela e ela reconectar novamente para ela poder usar, né, esse plano novo que ela acabou de contratar, que é o plano de 20 MB. Então, como é que eu faço isso? Venho em Active Connections, identifico a Maria, eu poderia usar aqui o campo Find, né, esse campo de busca que é o F3, poderia usar filtros também, né, localizar a minha cliente, e aí nela eu venho aqui ó, e dou um menos. Clico no menos, um remove, vai derrubar essa cliente, ela reconecta imediatamente e agora observa que ela passou para o plano de 20 MB, tá? Já mudou, efetivou agora para o plano de 20 MB dela. Em Active Connection nós temos outras informações, eu vou dar 2 cliques aqui para a gente poder ver essas informações importantes. Então eu tenho qual é o login, qual é o serviço, que no caso é o PPPoE, o MAC address dela lá, ok? Se eu estivesse usando criptografia, apareceria aqui para mim. Como está em branco, quer dizer que eu não estou usando criptografia dos dados, né? O address, eu consigo ver qual IP que ela pegou. Observe que ela está usando IP 100.64.15.252, tá? Uptime, quanto tempo que ela já está conectada. É um ponto de troubleshoot para mim, porque se esse uptime está pequeno, quer dizer que houve uma desconexão há algum tempo atrás, e eu tenho também a identificação aí da sessão. Se eu vier aqui e der um ping, ó, olha lá, só de clicar ali ele já preenche para mim, já chama o ping, consigo ver aí latência, né, se está perdendo pacotes ou não. Eu tenho também o remove, que é aquele mesma coisa de clicar lá no menos, né, vermelho que tem anteriormente, gerando uma queda do cliente para ele reconectar novamente, tá? Se eu for em IP pool, eu consigo ver aqui, ó, em Used Address, os endereços que foram usados aí, que já estão em uso pelos clientes. Eu consigo ver o IP que está em uso e qual é o cliente que está utilizando, tá certo?
o serviço aí PPPoE, o login e o IP, tá certo? Consigo também fazer uma busca, etc. Se eu vier em IP address, agora olha só, 100.64.0.1 é o IP que está no meu lado, o lado concentrador. E o 100.64.15.252 é o IP que está lá no roteador na casa do cliente. Então, quando eu vou lá no roteador na casa do cliente, vamos lá, vou alterar aqui para o roteador que está na casa do cliente. Pronto. IP address. Eu consigo ver o IP que eu estou utilizando, 100.64.15.252 é o IP que está na casa do cliente, e a network 100.64.0.1 é o IP do concentrador PPPoE. Para você que ficou até aqui no vídeo, parabéns, porque agora eu vou dar um outro pulo do gato aqui, que não tem num outro vídeo aqui no meu canal. Se você vier em IP Neighbors, você consegue ver que tem dispositivos ligados na Ether1. Esse aqui é o roteador que está na casa do cliente. E esses dispositivos, eles não têm IP. Não aparece aqui, ó, IP. Isso é uma medida de segurança, né? Claro que a segunda medida de segurança é o cliente não conseguir visualizar os seus equipamentos. Você desabilitar esse discover, né, do MikroTik, o MNDP. Mas existe uma falha de segurança que alguns provedores cometem, que é deixar IP na porta do concentrador PPPoE. Com isso, o cliente um pouquinho mais esperto, digamos assim, um pouquinho mais sabido, pode ele conseguir navegar sem pagar a internet ou até mesmo sem controle de banda. Ele pagar todo mês ali o plano mais baratinho e ele usar sem controle de banda. Então eu vou mostrar aqui para você que ficou até agora como que funciona aí essa falha de segurança. Como que eles cometem essa falha na configuração, tá? Imagina aqui comigo, esse é o MK2. Então eu vou mostrar aqui primeiro no cenário para você entender. MK2 é esse meu dispositivo, que é o PPPoE Server. Ele está ligado aqui num switch, poderia ser uma OLT, né? Poderia ser um outro meio de comunicação até o cliente, né? Então, nessa Ether 8 eu não posso botar IP. E o que acontece em alguns provedores é ele chegar, alguns que eu estou dizendo, tá? É ele chegar nesse concentrador PPPoE e ele vir aqui, ó, IP address, clica no mais, Ether 8, aí vamos supor que ele bota um IP assim, vamos supor 172.16.10.1/24. Ele botou lá esse IP na Ether 8. O IP que o cliente usa é o 100 e esse IP ele chama de acesso de gerência, vamos dizer assim, né? Aí, lá no cliente, então agora nós vamos abrir o roteador que está na casa do cliente, né? É o cara que conheceu um pouquinho mais do MikroTik pelo YouTube ali, ele vai chegar lá na casa dele, abrir o inbox dele, então tá aqui o inbox na casa dele, e ele consegue ver que na Ether 1 tem esse IP aqui agora, ó, 172.16.10.1, né? Então, nesse momento, se ele faz um ping para a internet, ele está passando por dentro do PPPoE, tá? Prova disso é, se ele desabilitar aqui o PPPoE e tentar pingar novamente, ó, não há rota para o host. Perdeu comunicação com a internet. O que ele faz agora? Em vez de usar o PPPoE, já que ele identificou o IP que está lá no concentrador, ele vem no IP address na casa dele, clica no mais e bota o IP qualquer outro endereço que ele sabe que não está usando. Ele testa lá com ping, então vamos dar um exemplo, 172.16.10.2, é um exemplo, tá? Isso poderia ser 10, 20, mas ele vai e bota o número próximo, /24 ou /20, já que ele não sabe a máscara, ele poderia colocar qualquer máscara aqui, né? Interface, ele coloca Ether 1, já que ele identificou que é pela Ether 1 que tem esse IP, que é o concentrador lá, tá? Então, ele vai dar OK, beleza? Agora ele vai lá e cria uma rota default e fala o seguinte, ó, para ir para a internet, ou seja, 000/0, qualquer endereço, mande para 172.16.10.1, que é o IP que ele está visualizando aqui, ó, tá? Então ele vai dar OK e
manda pingar novamente. Não pingou. E por que não pingou? Só porque não tem rota de volta no meu cenário, né? Ou seja, no meu MK1 aqui, ó, olha o que aconteceu. Eu botei esse IP nessa porta. Só que entre o MK2 e o MK1 eu não estou rodando, por exemplo, um SPF, que é um protocolo de roteamento dinâmico. Então, logo, eu estou saindo com o IP, mas não tem rota de volta, tá certo? Digamos que nesse provedor ele tem um SPF ou que seja, ele foi lá e fez a rota. Então, eu vou fazer a rota de volta aqui, né? Simulando o caso lá, por exemplo, está rodando um SPF ou fez roteamento estático. Então, eu vou aqui em IP rota e vou botar, olha, para chegar na rede 172.16.10.24, o gateway é o próximo salto. Quem é o próximo salto? Se eu estou em MK1, quero chegar nessa rede 172, próximo salto é o IP que está aqui, ó, na Ether 1 do MK2, tá certo? Eu posso visualizar ela até mesmo dentro de IP Neighbor 10.0.0.2. Pronto. Volto eu agora lá no MK3, que é o roteador que está na casa do cliente, né? E pronto. Agora ele está pingando aí na internet. Talvez você ficou com a seguinte dúvida, Léo, então quer dizer que eu teria que ter feito a rota e aí ele conseguiria navegar. Se eu não fiz a rota, ele não consegue navegar. Não leve isso ao pé da letra, tá? Porque ele não conseguiu navegar por um outro fator importantíssimo que nós vamos comentar agora, que é no concentrador PPPoE você não ter NAT, tá? Para você ter boa performance no seu concentrador PPoE, por exemplo, quero colocar, sei lá, 3.000 clientes numa CCR 1036 e ter tráfego ali, sei lá, 5 GB tranquilamente. Então, eu preciso de algumas informações, umas detalhes importantes, boas práticas. Uma delas é não ter NAT no seu concentrador PPoE. Vou abrir o MK2 e vou te mostrar que nele não tem. Então vamos lá no MK2, que é o nosso concentrador. Esse é o MK1 e esse é o MK2. MK2, esse é o nosso concentrador PPPoE. Quando eu venho em IP Firewall e eu venho aqui, por exemplo, em Connections, não tem Contract. Não está usando a Contract. Se eu venho em NAT, não tem NAT, tá? Se eu criar uma regra de NAT, por exemplo, tudo que for SRC saindo pela Ether 1, ação Masquerade, né? O famoso NAT. Nesse caso aqui, ele já está dizendo para mim o seguinte, olha, não é possível usar o NAT porque a Contract está desabilitada. Por quê? Por medida de segurança, para você ter uma boa performance nesse concentrador PPoE, você tem que ir em Connections, ó, em Tracking, colocar Enable igual a No. Se você deixar alto de automático, ó, tá alto. Ou seja, não tem nenhuma Contract, nada ali na Contract. Só que se eu fizer o NAT, olha só, vou fazer o Masquerade aqui de novo, né? Aí o cliente, ele abriu alguma conexão, a minha Contract aqui vai encher. Vamos dar um exemplo aqui. Vou fazer o seguinte, lá na casa do cliente, que é o MK3, ó, já apareceu alguma coisa na Contract, tá vendo? Lá na casa do cliente, falta fazer um NAT lá, né? Por quê? Porque o IP que tem dentro da casa do cliente não importa para nós. Então eu vou abrir aqui o MK3. Onde que está o MK3, Léo? É o roteador que está lá na casa do cliente, tá? Então nele eu vou falar assim, ó, tudo que sair pelo PPoE, Masquerade, né? Nesse caso, como ele está ali burlando, ele vai falar que tudo que sair pela Ether 1 Masquerade. Como assim burlando? Ele não está usando o PPPoE para tentar navegar realmente sem controle de banda. Então, quando eu volto agora no Windows lá, do cliente, tá? Vamos ver se tem internet aqui já nesse computadorzinho aqui, que está dentro do cenário, logo abaixo lá, né? Eita, rapaz. Aí, tá meio lento o computador, hein? y.com.br. Vamos ver se pegou IP, o computador.
Então, 192.168.0.254, 192.168.0.1 é o gateway. Beleza. Então, ele pegou o IP lá no computador, na casa dele. Vamos conferir, então, tools, dá um ping aqui. Vamos ver se pinga 888. Pingou. Se pinga 888, a questão dele agora é o quê? Exatamente, falta aí o DNS. Ó, agora parece que até pegou a internet, né? Vamos ver qual o DNS que está aqui. Não tem DNS, então a gente vai configurar aqui o DNS para ele manualmente, para não ter que fazer lá na RB agora e renovar, né? Opa, não é isso que eu quero. É aqui. 8888. Beleza. Então, agora tem internet no cliente, ajustei lá o DNS. Vamos ver lá, uai.com.br. Opa! uai.com.br. Pronto. Volto eu lá no concentrador e olha só, a contract aí do concentrador lá vai enchendo. Qual a desvantagem, Léo, de ter a contract ativa no meu concentrador PPoE? A desvantagem é que quando cai alguns ou vários clientes, por exemplo, caiu 100 clientes, a CPU fica colada no 100% e outros clientes começam a cair também. É como se fosse assim, uma determinada região ficou sem energia, caiu 50 clientes. Esses 50 clientes vai derrubar outros clientes que não tem nada a ver com o problema. O ideal é você vir aqui na contract e falar, não vou usar a contract, né? Vou desabilitar. Quando eu desabilito a contract, logo esse NAT também não vou usar, mas o meu cliente vai continuar navegando, tá? Aqui tá dando erro, porque navegador antigo e tal, mas se você vier aqui e pingar a internet, né? Ping 888, ou até mesmo o nome agora, ele já vai resolver tranquilamente, tá? Então, meu cliente agora está navegando, tá certo? Mesmo eu não tendo NAT no meu concentrador. Logo, eu consigo colocar nesse concentrador, que é o MK2, tá aqui o MK2, logo eu consigo colocar muito mais clientes nesse roteador e passar mais banda sem nenhum problema, né? Se eu uso NAT, o problema é o número de clientes que eu vou conseguir colocar nesse roteador vai ser menor, tá? E se cair vários clientes, eu posso ter esse problema de clientes caírem do nada aí. Bom, já tem mais de 46 minutos aí de vídeo, né? Torna-se um pouco cansativo, mas para aqueles que ficaram até aqui, meu muito obrigado aí. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva aí no canal e queria aproveitar também e pedir para você colocar comentários aqui embaixo, se você já utilizava, se teve alguma informação aqui que para você foi relevante, importante, o que é que você já usava ou se você não usava, o que você vai passar a implementar, ou se tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo também a sua dúvida e eu te vejo aí num próximo vídeo. Um abração, valeu, tamo junto!